Imagine um poder tão avassalador que é capaz de desintegrar os maiores impérios da história com um único golpe. Não é fantasia, é uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, e ela fala diretamente a você, hoje. Em um mundo onde os poderes e os reinos se erguem e caem, onde a história é um testemunho constante da impermanência do poder humano, somos convidados a olhar para uma visão que revela não apenas o passado, mas o futuro definitivo. Hoje, vamos mergulhar nas páginas do livro de Daniel para desvendar o mistério da pedra que destrói os reinos, uma profecia que tem ecoado por milênios e que continua a moldar nossa compreensão sobre o reino de Deus. Prepare-se para uma jornada que transformará sua perspectiva sobre a história, a política e, acima de tudo, a soberania divina. Nossa história começa com um rei poderoso, Nabucodonosor, monarca da Babilônia, o maior império de seu tempo. Ele teve um sonho, mas não um sonho qualquer. Era tão vívido e perturbador que roubou sua paz. O problema? Ele se esqueceu do sonho. Desesperado, convocou todos os seus sábios, magos e encantadores, exigindo não apenas a interpretação, mas que eles revelassem o próprio sonho que ele havia esquecido. A penalidade por falhar era a morte. Ninguém conseguiu. Todos se declararam incapazes de realizar tal façanha, pois era algo que apenas os deuses poderiam fazer. Foi então que Daniel, um jovem cativo judeu, temente a Deus, entrou em cena. Diante da ameaça de execução, Daniel pediu um tempo. Ele e seus amigos oraram fervorosamente, e Deus, em sua infinita sabedoria, revelou a Daniel tanto o sonho quanto a sua interpretação. Imagine a cena: Daniel, um exilado, de pé diante do rei mais poderoso da terra, não com a arrogância de um sábio humano, mas com a humildade de quem recebeu uma revelação divina. O sonho era de uma estátua colossal, impressionante em sua magnificência, mas aterrorizante em sua composição. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e, por fim, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro cozido. E enquanto o rei olhava, uma pedra se desprendeu, não por mãos humanas, atingiu os pés da estátua e a fez em pedaços, esmigalhando tudo, que se tornou como palha levada pelo vento. E essa pedra? Ela se tornou uma grande montanha, enchendo toda a terra. Daniel, com a sabedoria que lhe foi concedida por Deus, revelou o significado por trás de cada parte da estátua. A cabeça de ouro representava o próprio império de Nabucodonosor, a Babilônia, o mais glorioso e poderoso de todos. Depois dele, viria um reino inferior, simbolizado pela prata, que seria o Império Medo-Persa. Em seguida, um terceiro reino, de bronze, que dominaria toda a terra, representando o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande. As pernas de ferro seriam o quarto reino, forte como o ferro, que quebraria e esmagaria a todos, uma clara alusão ao Império Romano, conhecido por sua força militar e capacidade de conquista. E então, chegamos aos pés e dedos da estátua, a parte mais intrigante: ferro misturado com barro. Daniel explicou que este reino seria dividido, parte forte e parte frágil, assemelhando-se a governos que tentariam se misturar através de casamentos ou alianças, mas que não se manteriam unidos. Essa imagem nos fala de uma era de impérios fragmentados, de coalizões instáveis e de poderes que, apesar de sua aparente força, carregam em si a semente da sua própria fragilidade. Mas o ponto crucial da profecia é a pedra. Daniel 2:34-35 diz: Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados juntos e se tornaram como a palha da eira no verão, e o vento os levou sem deixar vestígio algum. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra.
Aqui reside o desafio, a tensão central desta profecia. Desde o início da história humana, vemos a incessante busca pelo poder, pela construção de impérios, pela glória terrena. Cada reino, por mais grandioso que fosse, carregava em si a semente da decadência. A Babilônia caiu, a Pérsia se curvou, a Grécia se fragmentou, Roma se desfez. E como os pés de ferro e barro, os sistemas de poder que se seguiram e que vemos até hoje, com suas alianças frágeis e divisões internas, são inerentemente instáveis. Para os cristãos e estudiosos bíblicos, surge a pergunta: como podemos navegar neste cenário de instabilidade, de reinos que se erguem e caem, quando somos chamados a um reino que não é deste mundo? A profecia de Daniel não é apenas um registro histórico, é uma declaração de soberania divina, uma garantia de que, no fim, não é o poder humano que prevalecerá. É aqui que o clímax da profecia se revela. Daniel 2:44-45 declara: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, nem será deixado para outro povo. Ele esmagará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que uma pedra foi cortada do monte, sem auxílio de mãos, e despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas não é um império terrestre, é o reino de Deus. Para nós cristãos, essa pedra é uma clara referência a Jesus Cristo. Ele veio ao mundo não através da força de exércitos ou da astúcia política, mas como um humilde carpinteiro, nascido em um estábulo. Sua chegada foi silenciosa, mas seu impacto é eterno. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a cabeça da esquina, a fundação de um reino eterno. Quando a pedra atinge os pés da estátua, ela não destrói apenas o último reino. Ela pulveriza toda a estátua, do ouro ao barro. Isso simboliza que, no momento da chegada do reino de Deus em sua plenitude, todos os sistemas de poder humano, todas as ideologias, todas as glórias passageiras serão aniquiladas. Não haverá mais espaço para a mistura de ferro e barro, para a fragilidade humana tentando se impor. O reino de Cristo não coexiste com outros reinos, ele os substitui completamente. E ao contrário dos reinos humanos que são transitórios, o reino de Deus jamais será destruído. Ele subsistirá para sempre e preencherá toda a terra. A profecia da pedra que destrói os reinos oferece uma mensagem de esperança e solidez em tempos de incerteza. Não importa quão poderosos os impérios se apresentem, quão assustadoras sejam as manchetes, ou quão instável o cenário político mundial pareça, há um reino que não pode ser abalado. É o reino de Deus estabelecido por Jesus Cristo, a pedra que se tornou montanha. Para nós, isso significa que nossa fé não está baseada em castelos de areia, em promessas vazias de líderes humanos ou em sistemas falhos. Nossa esperança está firmada em um Deus que tem o controle da história, que revela o futuro e que, no tempo certo, estabelecerá seu domínio eterno e justo. O reino de Deus já começou em nossos corações através de Cristo, e ele culminará na nova terra e nos novos céus, onde a justiça habitará para sempre. Que essa verdade nos inspire a viver com propósito, a confiar na soberania de Deus e a anunciar a boa nova desse reino que não tem fim.